turminhas, tudo bem, meus amores? Dormiram bem? Dispostos para mais um dia de aula? Espero que sim, com fé em Deus estão, né? Então, vamos dar início a mais uma aula, uma videoaula, tá? A mensagem de hoje é: adoro acordar e saber que tem uma pessoa muito querida e especial para desejar bom dia, que no caso são vocês. É muito bom saber que vocês estão aí esperando a tia Gel apresentar a aula do dia, tá? Um beijão, vamos começar a nossa aula com muito entusiasmo, com muita dedicação, porque vocês são os melhores dos melhores. Vamos dar início à nossa aula de português, que a gente vai fazer uma revisão, tá? Do que a gente vem estudando. Então, olha aqui. Isso aqui é tudo que a gente já estudou esses dias em gramática, em português, tá? Ó, usa-se apenas uma letra R no início das palavras para indicação forte. Então, quem estava em dúvida, vamos prestar atenção aqui. Você vai usar apenas uma letra R no início de palavras, tá? Nunca escreva dois R's no início de palavras, certo? Então, quando você for escrever uma palavra que tiver o som de ra, ré, ri, ro, ru, você lembra que é a letra R, só uma, tá? E essas R vai fazer com que a sílaba fique com som forte, tá? O R no início de palavra indica som forte. A gente vai já ver alguns exemplos, vocês vão entender. Quando é que a gente usa os dois R's, tia? No meio da palavra, quando essa palavra tiver seguida antes e depois de uma vogal, tá? E quando a palavra também necessitar que o R tenha som forte. Eu vou já mostrar exemplo também, que a sílaba que tem o R tem som forte. Eu vou já mostrar o exemplo também para vocês. Aí vocês vão entender direitinho, tá? Então, olha aqui quando é que a gente usa um R. Apenas um. Roda, no início de palavra, ó. Rede, rua, remar, romântico. Fala em quantia, essas palavras percebam um som forte, ó. Roda, rede, rua, remar, romântico. Você sente no seu pulmão a força, né, para pronunciar. Então, um R a gente só escreve no início de palavras, um R, tá? Nunca dois R's no início. Os dois R's que a tia falou, olha aqui, ó. O que a tia falou? No meio de palavras, quando está seguida de uma vogal antes e uma vogal depois. Então, olha aqui. Aqui o R está no meio da palavra e tem o quê? Um E antes e uma letra U depois, que são vogais, né? Então, quando é no meio de palavras que tem o som de R, a gente coloca 2, se tiver uma vogal antes e uma vogal depois, tá? E quando o som for forte, tipo aqui, ó, ferrugem, ru, né? A gente fala com mais força, então significa que vai ser dois R, porque tem uma vogal antes e uma vogal depois. E para ele ficar forte no meio de palavras, eu preciso colocar dois R's, entenderam? Quando você ouvir uma palavra que tiver que for no meio, você coloca dois R's. Se tiver uma vogal antes e vogal depois, você já sabe, são dois R's, tá? Para o som ficar forte. Mesma coisa aqui, carruagem, A antes e a letra U depois. Então, é dois R's, né? Porque tem uma vogal antes e uma vogal depois. E fica o som forte, ó, carruagem, tá? Carreta, uma vogal antes e uma vogal depois. Ré. Então, dois R's, para o som ficar forte, porque está entre vogais. Serrote. Então, aqui, ó, uma vogal antes, uma vogal depois e dois R's no meio. Serrote. Então, ró, som forte. Cigarra, que já tá no final da sílaba, mas é também dois R's, porque tá seguido de um A antes e um A depois. Então, são vogais.
Então, a gente coloca som forte, tá? Ra. Então, o R tem esse som. Quando é no início, você já sabe que é só um. Apenas um, tá? Porque no início só se escreve um. O som dele já é forte. Agora, quando é no meio da palavra que tiver esse ra, ré, ri, ró, esse som forte, você coloca 2 R's e observe se tem uma vogal antes e uma vogal depois. Aí você comprova que tem que colocar 2 R's. Por quê? Quando você coloca só um, que fica entre duas vogais, o som dele não vai ficar forte, vai ficar fraco, tá? Tipo barata, ará. Tem uma vogal antes e uma vogal depois, mas o som é fraco. Quando a palavra pedir som forte, você tem que colocar 2 R's, tá? E observar se tem uma vogal antes e uma vogal depois. Entenderam? E o S? E o SS? Quando é que a gente usa? Vamos ver agora. Um S, apenas um, a gente escreve no início da palavra, tá? Você só pode escrever um R no início da palavra. Olha aqui. Sorriso, sortudo, Sofia, semente, solução. Percebam o som, ó. Sorriso, sortudo, Sofia. O som também é forte, né? Semente, solução, tá? Então, vamos lá. Agora, quando é que a gente usa os 2 S? Em palavra que é necessário usar o S com som de C. Se a palavra estiver pedindo um som de S, né? Que você pronuncia com a palavra que é com S, mas você pronuncia tem um som de C. Aí, e tiver o que? Uma vogal antes e uma vogal depois também. Aí, você coloca o S, tá? Por exemplo, a gente vai já ver algumas palavras para entender essa definição aqui. Só lembrando, quando tiver uma vogal antes e uma vogal depois, e a palavra foi escrita com S, precisar do som de C, porque o S ele tem som de Z também, que é o que a gente vai ver mais na frente. Mas quando a gente fala uma palavra que tiver o som de S, que for para escrever com S, e tiver aquele som de C, né, que vocês vão ver já o exemplo, vão entender, aí a gente coloca 2 S, tá? Exemplos agora para a gente entender, olha aqui, ó. Assadeira, né? Tem uma vogal antes, A, e tem uma vogal depois. E ele tem um som de C. Assadeira, tá? Vassoura, tem uma vogal antes e uma vogal depois, tá? Que C tem esse som, né? O C. Então, tá entre vogais e tem um som de C. Então, a gente coloca 2 S. Carrossel, tem uma vogal antes e uma vogal depois. Então, a gente coloca 2 S, tá? Porque ele também tá pedindo som de C. Girassol do mesmo jeito, uma vogal antes e uma vogal depois. Quando tiver, você observa a palavra, se tem uma vogal antes e uma vogal depois, e se a palavra tá sendo pronunciada pedindo som de C, no caso. Se não for C cedilha, né, que a gente já sabe, vai já ver mais lá na frente, lembrando C cedilha. Pêssego do mesmo jeito, tá? Uma vogal antes e uma vogal depois. Aí você olha, você observa que tem que escrever 2 S, é tipo do RR, entre vogais no meio, né? Pássaro, só que aqui no caso o SS não tem um som forte, né? Pássaro. Aí, ó, uma vogal antes e uma vogal depois, tá? Pássaro. Agora da cedilha, que a tia tava falando ainda há pouco. Na letra C, quando é que a gente usa cedilha? Quando ela acompanha as vogais A, as vogais O e a vogal U. A vogal A, a vogal O e a vogal U. Por que que a gente precisa colocar a cedilha no C algumas vezes? Para que ele possua som de S na palavra, tá? Então, quando... E outra coisa, nunca se escreve no início de palavras o C cedilha. Sempre é lá no meio ou no final da sílaba, tá? Então, pela regrinha do S, se você
Se a palavra for com S, você observa se tá no início, é só com um. Se for com 2 S, você observa se tem uma vogal antes e uma vogal depois. Aí você vai usar 2 S. E o C cedilha, ele só acompanha as 3 vogais. A, O, U. Que é para ter o som de S em algumas palavras. Tipo paçoca. Se tirar a cedilha, fica pacoca. Né? Então, para ter som de S, a gente coloca a cedilha no C. Paçoca. Tá? Substantivo comum e próprio que a gente estudou. Substantivo é o quê? É o nome que se dá a tudo que existe, né? Tudo tem nome, a tia falou sobre isso. Tudo que tem nome é substantivo. O que é substantivo comum? É o nome que se dá a seres e coisas da mesma espécie, ou seja, o nome de algo que existe em vários do mesmo tipo. Tipo, janela, leão, ventilador, caneta, livro e menino, tá? Fora outros. Então, nome que se dá tudo que existem vários daquele mesmo tipo, a gente chama de substantivo comum. Estão lembrados? E o substantivo próprio, tia? É o nome que se dá a pessoas, lugares, animais de estimação. Quando a gente coloca o nome no animalzinho da gente, livros, revistas, jornais, lojas, personagens de histórias, estabelecimentos como escolas, lojas, né? Então, próprio é quando é próprio de alguém, de alguma pessoa, somente de alguma pessoa, tá? Então, substantivo próprio, você vai dar nomes a coisas que só existe aquela, certo? E escreve-se com letra maiúscula, já o comum não, que é o que dá nome a coisas que existem várias do mesmo tipo, a gente escreve com letra minúscula, lembraram? Então é isso, pessoal, bons estudos, boas tarefas, tá? Qualquer dúvida pode pedir para a mamãe ou a tia que está ajudando vocês a entrar em contato, tá? Se preciso for, assistam mais uma vez. Atenção às regrinhas, tá? E até amanhã, com a graça de Deus. Muita atenção, muito capricho nas tarefinhas, tá? Beijão. Saudades demais de vocês.